Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Vamos ler a princípio somente o versículo de número 14. 33? Isso, Êxodo 33. Amém? Êxodo 33, a palavra do Senhor diz assim: Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Santo Deus, fala o nosso coração nessa noite, nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a Tua voz. Derrama da Tua unção, do Teu poder, da Tua autoridade sobre nós. Ó Deus, que nossos corações sejam uma terra fértil nesta noite, para que o Espírito Santo venha trabalhar, Senhor, a Tua palavra em nossos corações. Desde já eu te agradeço, entrego a Ti todo crédito, toda honra e toda glória, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podeis sentar. Êxodo 33, 14. Está bem gravado ali depois. Vou eu postar lá, os irmãos confessam se eu não falei exatamente isso. 33, 14. Êxodo 33, 14. Né? Diz assim, ó. Disse, pois, ó, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Amém? Será que as outras Bíblias não tem o Êxodo 33? É? Que situação. Hã? Amém? Os irmãos podem sentar. Deus fala a Moisés que a presença dele, né, ia fazer Moisés descansar. Por quê? Muita luta. E depois, se você ver depois, mas no outro versículo, então ele disse, Moisés fala assim: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça sair daqui. Não nos faça subir daqui. Amém? Então, subir, sair, porque ele saía do lugar que ia ter que sair do lugar que eles estavam, se Deus não fosse com eles, que ele não queria ir. Por quê? A luta ia ser muito grande, irmãos. A peleja era grande, bem ou mal, eles já sabem que a luta ia ser grande, os moradores da terra, a terra estava ocupada, os irmãos têm acompanhado até hoje ainda tem luta, até hoje ainda tem dificuldade, não é verdade? Tudo porque, se os irmãos observarem as colocações das Escrituras, os acontecimentos, os irmãos vão ver que Deus tem um plano. Deus é perfeito, o plano de Deus não falha, nós falhamos. Nós falamos assim, vou fazer assim, vou fazer isso. Todo janeiro as pessoas fazem até voto, né? Não, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, e acaba não fazendo, fugindo da nossa palavra, como nós lemos o salmista hoje, né? O Salmo 15 falou assim: aquele que jura com dano próprio e não se retrata, ou seja, não volta atrás, né? Você jurou, está jurado, você prometeu, está prometido, você falou para Deus, está falado. Pode chover canivete, quer dizer, você pode até sofrer, você pode até perder a vida, o dano próprio, mesmo que você vá sofrer um dano próprio, mas você não volta atrás na sua palavra com Deus, nas suas promessas com Deus. Agora Deus não, Deus tem os planos dele perfeitos. Agora, o que acontece é que nós não seguimos a risca. Nós é que desviamos do caminho, né? Você não vê isso desde o princípio, desde o paraíso. Deus deu uma ordem, aí saíram assim do caminho. O fruto é bonito, entrou no seu próprio entendimento, né? A Bíblia diz que ele apreciou com os olhos que o fruto despertava o desejo de apetite, de comer e tudo, né? Então, e aí não controlaram a situação. O mesmo acontece no nosso dia a dia, irmãos. A palavra de Deus, ela tem um caminho para nós, mas o adversário tem umas plaquinhas na beira do caminho,
tem tipo assim, uns desvios, ele fica colocando assim umas setas, apontando, ó, se você entrar por esse caminho, tu está agradando a Deus do mesmo jeito, e tá satisfazendo a sua natureza humana. O que tem? Aí, o que tem isso, né? Depois que inventaram esse negócio de que tem e tudo mais, aí você vê uns crentes todos assim, estrambelhados, porque não querem, eles dizem, não tem nada a ver, que isso não tem a ver. Meu irmão, se as escrituras dizem que tem a ver, filho. Deus fala assim, a minha presença, ele fala assim, a minha presença vai te fazer descansar. Se você quer descanso, nós começamos aprendendo já de início. Você quer descanso, você quer levar uma vida de descanso, então você tem que ter o que na sua vida? A presença de Deus. Amém? A presença de Deus, irmão, nos faz descansar. Amém? Mesmo diante da batalha, igual aquela Jesus fala assim, ó, a minha paz vos dou. E depois ele fala que nós vamos ser perseguidos, que vamos ser odiados, que vão nos odiar por causa dele. Olha só, aí nós temos que entender que paz é essa. Então você fala assim, ó, que no mundo tereis aflições. É paz ou é aflição? Então você tem que dividir isso, saber entender isso. A paz de Cristo, né, excede todo entendimento. A palavra de Deus diz isso, excede todo entendimento. O que é ter paz? É você estar vendo um mar revoltoso, mas você está tranquilo, sabendo que quem está no comando é o Senhor, sabendo que a presença do Senhor está contigo. Aí mais uma vez eu volto a falar, tá vendo? A palavra, ela vai, aí Davi fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ou seja, isso aqui também. A presença de Deus está com ele. Se a presença de Deus está com ele, ele tem o quê? Ele descansa, ele tem paz. Então, quando o Senhor diz assim, ó, a minha paz, ele fala assim, disse pois, ó, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Olha só o objetivo, olha só que tremendo, tem que observar isso assim, ó, irá a minha presença contigo. Aí vem o propósito, ó, para te fazer descansar. Para que você tem a presença de Deus? Se você não descansa, é porque não tem a presença de Deus. Porque Deus deixou claro aqui, ó, a minha presença vai contigo para te fazer descansar. E como que a presença de Deus vai conosco, irmãos? Pela palavra dele. Pela palavra dele. Quando ele fala assim, ó, eu ponho diante de você 2 caminhos, vai por esse caminho, e você vai nesse caminho, a presença de Deus estará contigo. Por quê? Porque ele está velando pela palavra dele. Ele falou que aquele é o caminho dele, que aquela é a vontade dele, que aquele é o processo que ele vai fazer na nossa vida. Então nós vamos descansar nele, vamos esperar nele. Amém? A presença dele vai nos fazer descansar. Então, irmãos, isso é assim para nós meditarmos, para nós trazermos para o nosso entendimento, né? Eu estava conversando com os irmãos no carro, a palavra de Deus, ela nos ajuda. Quantas vezes eu tenho luta em cima de luta, irmão? Luta em cima de luta. Eu tenho motivo de sobra, humanamente falando, para desistir de tudo, para desanimar. Mas aí a gente fala assim, aí vem a palavra de Deus e nos conforta. Por que vem? Porque está guardada onde Davi falou que guardou, no coração. O que é guardar uma palavra de Deus no coração? Não é porque na verdade a gente guarda na mente, né? Se for para decorar é na mente. Tem gente que decora, sabe o salmo de cor e tudo mais, aí é decorado. Guardado no coração, sabe o que é? É você amar a palavra de Deus. Quando você ouve assim a palavra, quando você vê alguma coisa acontecendo, como o salmista fala assim, ó, a terra proclama a tua glória. Olha só, ele está falando uma coisa, expressando, ele está fazendo uma expressão de amor, de ver o poder de Deus em toda a terra, em todo lado. O mesmo acontece em nossas vidas.
Então, quando guardamos a palavra de Deus, é porque amamos a palavra de Deus. E é onde Deus manifesta a presença dele, é onde Deus mostra a presença dele na nossa vida. Você ia estar assim, acontece uma coisa, aí você é tomado de uma paz, aí você descansa, que é esse descansar aqui que ele está falando, é exatamente isso, é ter paz, é tradução de paz. Esse descansar não é de sentar, deitar na rede, tomar aguinha de coco, não. Esse descansar é de confiar em Deus. Traduzindo, é confiar, tá vendo? Às vezes a gente lê uma palavra nas escrituras, aí você fala assim, não, aqui está escrito descansar, é para sentar, é para tomar água do coco, eu vou esperar aqui, vou esperar acontecer isso. Não é isso que está falando. Quando fala descansar no Senhor, é confiar nele. Ou seja, você vai se levantar, você vai andar, você vai trabalhar, você vai carregar pedra, você vai quebrar pedra, você vai atravessar rio a nado, ou seja, você vai fazer a sua parte e confiar que Deus vai edificar, confiar que Deus vai proteger. Você vai guardar, não, mas não tem como vigiar, você faz a sua parte, vigia, e Deus é que guarda. Amém? Deus é que protege, Deus que faz acontecer. Não somos nós em hora nenhuma, irmãos, em hora nenhuma. A nossa parte é tomarmos a atitude de querermos Deus verdadeiramente. Porque é muito difícil aquilo que a gente cantou no hino ali, o Espírito logo me falou no coração, vem e toma o teu lugar, mas às vezes ele vem, mas o lugar está ocupado. Por quem? Por nós. Nós não saímos do lugar para ele ocupar, nós não negamos a nós mesmos para ele assumir. O lugar dele é assumir a nossa vida, para uma vida de santidade, para uma vida que agrade a Deus, para sermos um nascido de novo. Nascido de novo, irmão, não tem jeito, tem que sacrificar a natureza humana, tem que sacrificar a carne. Temos que sermos trabalhados pela palavra de Deus, senão não vai ter descanso. Ou seja, vai confiar em Deus como? Se Deus mandou ir para um lado, nós estamos indo para o outro. Porque às vezes as pessoas fazem um trocadilho, entendeu? Aí vai, não, mas Deus fala, mas eu fiz isso. Quando for analisar direitinho, você vai ver que o culpado foi você. Não há culpa em Deus. Ninguém é derrotado por culpa de outro. Podem até tirar a nossa vida, mas não podem tirar a nossa salvação. Isso não pode. Ninguém, eu me desviei porque eu fui seduzido, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Não existe isso. E vou dizer uma coisa, quando nós chegamos a um certo ponto, é porque nós já passamos num buraquinho, aí foi virando um abismo, foi aumentando, e um abismo foi chamando outro abismo. E aí a confiança em Deus vai embora. O que aconteceu? Eva não confiou em Deus. Quando Satanás falou para ela, se tu comer vai ser igual a Deus, era para ela falar para Satanás, o Senhor falou, ou seja, está escrito, se comer desse fruto, vai morrer. E pronto. Não foi isso que Jesus falou para o Satanás? Se transforma essas pedras em pães, está escrito, se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus falou assim, também está escrito, nem só de pão, ou seja, confiou na palavra de Deus, usou a palavra de Deus para enfrentar aquela situação. Nós temos que confiar, a presença de Deus estando conosco, é quando chegar uma situação dessa, nós usarmos a palavra de Deus para confiar nele, para entregar a ele toda a honra e toda a glória. Mas não é possível que Deus vai deixar, irmão. Ele é perfeito. Se você se enquadrar certo no que ele manda se enquadrar, não tem como ter erro. Não tem. Depois você vai procurar, foi a cobra, foi a mulher, foi o marido, foi não sei quem, foi nada. Cada um foi tentado pela sua própria cobiça. A palavra diz.
Não foi por causa do pastor, não foi por causa do irmão, não foi por causa disso. Cada um é tentado. E essa sua própria cobiça é nesse sentido que a gente fala assim, própria cobiça, a pessoa pensa que está falando que a pessoa está sendo tentada para ganhar coisa. Não, não é isso não. É sendo tentado pela sua própria razão, pelo seu próprio entendimento, pela sua própria vontade. E não pela palavra de Deus. Aí vai descansar como? Vai confiar como? E ele deixou claro aqui, ó. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então, o propósito da presença de Deus é nos fazer confiar nele. E ele está presente através da palavra. Palavra qual? Palavra que estamos guardando no nosso coração. O lugar de guardar a palavra é no coração. Tanto é que o salmista diz, ó, não endureça. Deixa Deus falar, deixa Deus trabalhar na nossa vida. E irmãos, e para Deus trabalhar na nossa vida não tem jeito, vai ter que doer. Vai ter que doer. Não tem jeito. Nós somos encrostados de coisa. Para tirar tudo aquilo que nós adquirimos nesse tempo todo que vivemos, as coisas que aprendemos, recebemos de herança, nós já nascemos recebendo uma herança pecaminosa. O salmista diz, ó, em pecado me concebeu. O único que não foi concebido em pecado foi Jesus Cristo. Por quê? O pecado é dois pecadores gerando um filho. Como é que nasce esse filho? Em pecado. Então nós já temos uma herança pecaminosa. E no momento que nós começarmos a entender isso, reconhecermos por que temos que aceitar Jesus, por que temos que nos arrepender, por que nos arrependemos? Nos arrependemos quando reconhecemos que nós somos pecadores e que não merecemos salvação. Não merecemos, mas se nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor vai nos perdoar, e se Ele der alguma coisa a mais, ficamos gratos, porque nós íamos para o inferno. É igual o irmãozinho vai ser, se tiver só um cantinho no céu, para mim já está bom, porque no céu não tem cantinho, o céu não é quadrado, não tem cantinho, né? Ele quer dizer que o bom é estar no céu, mas é verdade, o importante é estarmos no céu, porque muitos vão para o inferno, muitos, a maioria vai para o inferno. E para o céu vai aqueles que confiam no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Olha só, a palavra ela se completa, se explica. Mas Deus é tremendo, irmãos. Então a presença de Deus, o propósito dela é para nos fazer descansar. Ou seja, a palavra, o que é a presença? É a palavra. Então, por que nós temos ministração da palavra? Por que nós pregamos a palavra? Por que Deus enviou a palavra dele e colocou a palavra dele no livro, juntou a palavra dele? Para quê? Para que nós venhamos tomar conhecimento da vontade dele. Isso quer dizer o quê? Que a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. A vontade de Deus é perfeita. O que Deus quer para nós é melhor do que o que nós sonhamos. O dia que tu estiver no céu, aí se tu conseguir se lembrar, tu vai fazer, poxa, eu que queria tanto, me esforcei tanto para comprar aquilo, queria tanto conseguir aquilo, e agora eu estou no lugar mais caro do universo, na presença do Deus Altíssimo, do Criador. Amém? Mais caro. Então, a presença de Deus é que nos faz descansar. Isaías 23. Isaías, capítulo 23. Isaías, quem é ele, né? Isaías 23, capítulo 3. Capítulo 23, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus, ó: e a sua provisão era a semente de Sior, que vinha com as muitas águas
a seita do Nilo e era feita entre as nações. Eu anotei errado aqui, 23, deixa eu ver se não é o 33. Rapaz, anotei o versículo, Isaías 23, 3. Anotei o versículo errado. Vamos ver no Isaías 30. Aqui ali eu achei errado. O versículo ia falar: a mente firmada em Deus traz paz. Eu anotei o versículo errado. Olha só, porque depois o irmão acha em casa, Isaías está dizendo que nós temos que estarmos com a nossa mente firmada em Deus. Aí o salmista não fala assim, ó, procurai as coisas do alto. O que é procurar as coisas do alto? É colocar a nossa mente em Deus. Nossos pensamentos têm que estar sempre voltados para Deus. O que é um pensamento voltado para Deus, irmãos? Olha só, os irmãos já se apaixonaram, né, quando era novo, tudo, e a gente fica assim, ó, tudo que a gente faz pensando naquela pessoa que está apaixonada. Você se controla, você administra o tempo, você fica procurando um jeito de quando está apaixonado. Olha só, quando a pessoa é apaixonada, ela atravessa rio nado, cheio de jacaré. Se a namorada estiver do outro lado, não tem jacaré que impeça um apaixonado de atravessar o rio nado. Você já viu que às vezes o pai da menina é bravo, o pai da menina é matador? Eu conheci uma história assim, uma situação assim. O pai da menina era difícil, era matador, não sei o quê, mas isso não impediu o camarada de namorar a filha dele e de engravidar ela e acabou casando com ela. Não impediu, não teve medo do pai, dela, nem nada. Por quê? Porque está apaixonado, irmãos. Amém? Estando apaixonado. Por isso que nós temos que estarmos apaixonados por Deus. E o que o Isaías diz é isso aí, ó. Se a nossa mente estiver em Deus, se Deus é tudo para nós, amém? Se Deus for tudo para você, se a sua mente estiver em Deus, você vai alcançar paz, ou seja, descanso, como disse a palavra. Vai ter confiança em Deus. Amém? Se a nossa mente estiver em Deus. Então, é necessário que a nossa mente esteja em Deus. Aí, às vezes, eu me lembro assim de situação, eu saía daqui de Piabetá para ir namorar a minha varoa, encontrar ela lá embaixo do rio, meio de semana, porque ela trabalhava fora, só vinha final de semana para casa. Eu já fui assaltado 2 vezes por causa disso. Eu enfrentei até o perigo. Né? Já contei para os irmãos, já enfrentei o perigo, já fui assaltado até junto com ela, assim, estava andando, os camaradas cercou a gente com a faca na mão, eu já tomei a frente dela assim, ó, quer dizer, até a minha vida eu arriscaria por ela, e arrisquei, e por Deus, que ele fala assim, ó, quem não largar pai, mãe, filho, mulher por mim, não é digno de mim. Quando ele fala largar, ele não está falando para você ser um péssimo marido, para você ser uma péssima esposa, para você ser um péssimo filho, não, porque a palavra tem esses cuidados também, tem cuidado da mãe, do pai, né? Honrar pai e mãe para que sejam longos dias na terra. Então, a gente tem que saber entender as escrituras, não é pegar o negócio solto e falar, não, não precisa mais, não. Quando Deus fala essas coisas, Ele quer dizer que Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Temos que amar nossa esposa? Temos. Jesus fala assim, se largar da mulher, está perdido. Se largar do marido, está perdido. O que Deus uniu, não separa o homem. Então, Ele não está falando para largar nesse sentido assim, mas Ele está falando no sentido de colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Se Deus foi em primeiro lugar em nossa vida, o nosso casamento é renovado, é restaurado, e eu falo isso de testemunho próprio. Eu estou há 40 anos com a minha esposa, e amo
E falei com ela que casava de novo com ela, mesmo com essa montão de prótese que ela colocou. Por quê? Porque eu amo ela, não amo ela por causa de físico, eu amo ela porque eu amo a minha esposa, né? Porque Deus renova o amor. Amém? Deus renova o amor. Mas se eu não tivesse Deus antes, talvez eu tinha pulado do barco, talvez eu tinha abandonado, talvez eu tinha ido para outra situação, né? Ou ela, vice-versa, entendeu? Mas o que renova é Deus. Amém? Deus, se a nossa mente, se Deus estiver em primeiro lugar na nossa vida, nós vamos ser um bom pai, nós vamos ser um bom filho, nós vamos ser uma boa esposa, vamos ser um bom marido, um bom funcionário, um bom patrão, mas Deus tem que estar em primeiro lugar em nossa vida, senão não vai ter jeito, senão nós vamos atropelar. E vou te falar, e quando atropelamos, mostramos que Deus não está em primeiro lugar. Simples assim também. Não tem jeito. João falou assim, ó, se tu não ouve, quem ouve a palavra de Deus é de Deus. Quem não ouve, não é de Deus e acabou. Não é o pastor que vai forçar a barra. Não é de Deus sim. É se ouvir a palavra, se não ouvir, não é. Se bota Deus em primeiro lugar, as coisas vão operar. Se não está acontecendo, se não está tendo contentamento, é porque Deus não está em primeiro lugar. Eu estou ensinando isso direto. Não é que eu ensino, a palavra de Deus ensina isso. A nossa vida toda aqui na terra não vamos ser repetitivos. Temos que colocar Deus em primeiro lugar. Enquanto não fizermos isso, não vamos mudar. Porque é a palavra que diz isso. A presença de Deus estando conosco, nós vamos estar confiantes nele e ele vai operar. Vai acontecer não sei o que, vai acontecer, mas Deus está conosco. Parece que vai não sei o que lá, mas vai cair 1000 de um lado, vai cair 10.000 do outro, mas Deus vai estar contigo. Amém? Deus vai estar conosco. Ainda que em Isaías, agora no capítulo 30, espero que eu tenha anotado certo, capítulo 30, Isaías 30, versículo 15. Amém? Diz assim, ó, porque assim diz o Senhor Deus, ó, o Santo de Israel, ó, voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Olha só que Isaías fala para Israel. Isaías está falando para Israel que eles se desviaram, eles saíram do caminho do Senhor, eles estavam afastados da presença de Deus, e afastado da presença de Deus não tem descanso, irmão. Tem a luta, tem a dificuldade, tem, mas quem vai nos proteger? Como disse o Chapolin Colorado. Que agora? Quem vai nos proteger? Não está fora da presença de Deus. Mas aí Isaías fala assim, ó, voltando, ó, e descansando sereis salvos. Não foi isso que Deus falou? Não, lá a minha presença te fará descansar. Então descansar, ou seja, voltando e confiando em Deus, ó, voltando e confiando em Deus, você vai ser o quê? Salvo. Salvo. A palavra se prega, irmãos. A palavra se prega se a gente procurar. Daí onde a gente vai ler, o propósito de Deus sempre é de nos salvar. A intenção de Deus é de nos salvar. Deus não nos fez para ficarmos aqui a eternidade. Esse lugar é passageiro. Esse lugar é passageiro. Eu não sei o que está acontecendo aí, ó. Tá um monte de vídeo na internet, não sei o que pareceu gigante, nave de alienígena, não sei o que lá. Eu não sei o que aconteceu na Terra antes de 7.000 anos. Eu não estava no tempo de dinossauro, a Bíblia nem fala. Existiu, mas a Bíblia não fala. A Bíblia criou o homem, reformulou a Terra. O que aconteceu antes, quem sabe é Deus. Se tinha alienígena, se não tinha, se tinha gigante, quem sabe é Deus. A alçada está por aí. Agora eu sei que Deus veio, restaurou a terra e começou no Gênesis.
estava tudo sem forma, vazia, e Deus mandou fazer a separação das águas, e as águas foram se separando. Quando Ele preparou o ambiente, foi lá e nos criou, e nos formou, a imagem e semelhança dEle. Não somos nada parecido com o que tinha antes. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Agora eles podem encontrar um monte de coisa. Eu não fico questionando, falando assim, não, isso é mentira, eu não posso falar que é mentira, porque o negócio está lá, está enterrado dentro da terra, a terra está aí já não sei quantos anos, né? O homem não. O homem não encontra ossada de mais de 7 mil anos, humano, igual é hoje, não encontra. Amém? Não encontra. Por quê? Porque o homem pode ter tido uma outra espécie que era parecida. Por quê? Porque a ossada humana, a carne, não só humana, mas a carne dos animais, tudo, ela precisa de um esqueleto para poder se manter. Não é vai botar a carne toda mole. Então é criado o osso é criado, é feito o esqueleto. Então o nosso corpo também foi feito assim, do pó da terra, esqueleto, igual foi feito do macaco, igual foi feito do leão, igual foi feito de todos os animais. A não ser alguns répteis que não tem, né, minhoca, não tem esqueleto, né, esse povo, né, tem uns negócios que não tem esqueleto, né, e dá um nome lá pelos irmãos que estudam biologia. Então, mas a maioria tem esqueleto para ser formado. Agora, vai voltar tudo para o pó da terra, porque o que Deus está levando é o que nasceu dele. Amém? Que nasceu dele, porque somos nascidos de Deus. Aí, se você vem para o texto, olha só como é que ele diz. Ele diz assim, ó, assim diz o Senhor, olha, santo, ó, voltando e descansando serei salvo. Quer dizer, voltando dá a entender que é uma atitude que é nós que temos que tomar. Amém? Deus não foi lá e falou, Israel, tu está indo para lá, vou para cá, e puxou Israel para cá. Não, Deus fala assim, ó, não vai por esse caminho. Aí você começou a ir, mas se você se arrepende e volta, não é isso que ele está falando aqui com outras palavras? Se você entra no caminho do pecado, mas você se arrepende e volta a confiar em Deus, a esperar em Deus, se você se arrepende, Ele vai te perdoar e vai te ajudar agora no caminho certo. E vai nos ajudar no caminho certo. Ou seja, estávamos indo para o lugar errado, para o caminho da perdição, mas aí nos arrependemos, voltamos a obedecer a palavra de Deus, então agora vamos ser salvos. Amém? E vamos ser salvos. O objetivo de Deus, irmão, é nos salvar. Não é nos salvar da morte física, não é nos salvar de cair no buraco, não é nos salvar de sermos assaltados, de sofrermos um acidente de carro. Esse não é o objetivo dele. O objetivo dele é nos salvar do inferno. Se fosse para salvar de buraco, Jesus não precisava ter pago o preço que pagou. Ele tem poder para fazer assim, ó, e não deixar cair em buraco, né? Mas o objetivo de Deus é nos salvar da morte eterna. Inclusive, os buracos existem, as dificuldades existem, as lutas existem, as aflições existem, porque o próprio Deus muitas vezes envia. E a Bíblia fala que Ele não nos dá a luta, a dificuldade acima das nossas forças. Olha só. Ele é tão maravilhoso que Ele de fato envia luta. Por que envia luta? Porque nós estamos sendo provados. Por que estamos passando por essa terra? A Bíblia diz que somos peregrinos. Peregrino é aquele que não mora no lugar, ele está de passagem. Se uma pessoa passa por aqui, e às vezes, irmão, às vezes a peregrinação, por exemplo, às vezes a peregrinação é um vale da sombra da morte, como disse Davi. Mas aí tu está com Deus, não vai acontecer nada, tu vai sair do outro lado. Às vezes é uma sutileza de Satanás, um desejo da nossa natureza humana, um desejo da nossa carne. Abre-se uma porta de coisas que a gente que é ilícita para Deus, mas que se deixasse nós não vigiarmos, nós queríamos estar ali.
e aí abre aquela porta, mas aí você passa. Ó, é o mesmo vale de sombra da morte, mas com outra sutileza. Amém? Que às vezes a pessoa imagina um vale da sombra da morte sendo só um lugar perigoso, um lugar deserto, igual assim de uma rua cheia de boca de fumo, tem não sei o quê, mas às vezes o vale da sombra da morte está lá no Búzios, na beira da praia. Tu chega assim, tem uma sereia, tem um sereio, né? E tu tá pensando que o vale é lá na boca de fumo, né? Aí não é. Às vezes você arruma um emprego, vai trabalhar contando dinheiro, aquele montão de dinheiro, e aí cai um montinho assim, aí ele não contou, a máquina não contou, aí olha só o vale da sombra da morte. Você vai dizer, se ninguém viu, ó, se ninguém vê, né? Uma carteira achada é um vale da sombra da morte, com um documento da pessoa, cheio de dinheiro, mas tem um documento com endereço, telefone para você ligar. É um vale da sombra da morte, irmãos. Eu já passei nesse vale, e passei, não caí nele não, mas teve alguns que já caíram. Eu conheço pessoas que levam uma vida cristã completamente equivocada, completamente equivocada. É só você começar a discutir a Bíblia que já dá problema, porque passaram no vale da sombra da morte e morreram, e pensam que estão vivos. E tem a igreja assim lá em Apocalipse, ó. Você pensa que está vivo, né? É de Esmirna, se não me falha a memória. Pensa que está vivo, mas não está morto. Às vezes pensa que está vivo, está morto. Então o vale de sombra da morte, às vezes, não é isso que a gente está pensando, que a gente pensa logo nisso. Mesmo que eu passo pelo vale da sombra da morte, tu pensa num abismo, uma beira de um abismo, cheio de monstros, cheio de coisa, cheio de demônio assim, com aquelas caretas, aqueles demônios, com aquelas setas, aqueles chifrão, cuspindo fogo. Ah, meu Deus, me livra desse vale da sombra da morte. Aí às vezes você passa o vale da sombra da morte, não é muito bem assim. É um lugar até gostoso de passar, a carne gosta até de estar lá. Por isso que é vale da sombra da morte. Se nós não vigiarmos, a carne se entrega. Amém? E aí, Isaías diz assim, ó, o Senhor através de Isaías, então voltando e descansando, ou seja, confiando no Senhor, e olha só o termo, a Bíblia dos irmãos fala descansando, ou usa outra palavra? Descansando mesmo, então, porque esse descansando tem o entendimento de confiando, voltando e confiando, ou seja, não é voltando e parando para esperar, vou esperar Deus operar, vou esperar Deus abrir uma porta de emprego, não, você vai continuar trabalhando, você vai continuar seguindo em frente, você vai continuar tomando as atitudes, mas sempre o descansando é confiando em Deus, não é parado. Amém? E sereis salvos, ó, no sossego e na confiança estaria, ó, a vossa força. Quer dizer, se Israel tivesse voltado e confiado, o sossego é a paz. Sossego não é a paz? Ou seja, não é a paz não é a ausência de luta, a paz é a confiança da vitória. Amém? Amém? A paz é a confiança da vitória. Jesus falou assim, a minha paz vos dou, e manda eles para o meio do lobo, igual ele falou, vos envio como cordeiro para o meio do lobo. Ai, meu Deus do céu, que paz é essa? Então a paz é saber que os lobos não poderão tocar em nós, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Isso é paz, isso é ter sossego, isso é descansar no Senhor, isso é confiar. Olha só, confiança, sossego, descanso, tudo sinônimo de confiar em Deus, de esperar em Deus, de entregar o caminho do Senhor, confiar nele. Às vezes a gente não confia. Confiar em Deus, irmão, envolve um monte de coisas, um monte de situações que a gente queria fazer de um jeito, que a gente não sei o quê. Inclusive a questão do Pai Nosso que diz, perdoa nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Sem perdão, não tem confiança em Deus. Perdoar, deixar para lá, está perdoado, o que importa é a minha vida com Deus. Amém?
minha vida com Deus. Não é. E ele assim, ó, voltando e descansando, sereis, ele falou que seria, né? Sereis salvo. E ele vai assim, ó, no sossego e na confiança estaria, eles não estão, mas se tivesse voltado, se arrependido, estariam. Amém? Quantos deixam até mesmo a vida secular, irmão? Quando uma pessoa deixa, não se prepara, não se coisa. Por exemplo, o camarada vai fazer assim, eu estava conversando com um rapaz aí, o rapaz, a mesma filosofia que eu, parece que ele estudou 4 anos, está formado, agora vai curtir, vai trabalhar naquela profissão que ele se formou e vai ter. Por quê? Porque enfrentou a luta, enfrentou a dificuldade, confiou em Deus, estudou e agora se formou, 4 anos passou. E agora? Tem o resto da vida para ele trabalhar e produzir e prosperar e ter condição de sair, de ter as coisas, não sei o quê. Por quê? Porque confiou, porque se preparou. Por quê? É o que diz aqui, ó, estaria. Se tivesse voltado, se tivesse se arrependido e vindo para a presença do Senhor, estaria. Né? Ele fala estaria, não fala que eles estão, porque eles não voltaram. Ele está falando para ele, ó, estaria a vossa força nessas coisas. Aí você fala assim, não, mas eu estou desanimado. Por quê? Olha só, o que a palavra acabou de dizer? Que nessas coisas estaria o que? A nossa força. Quem se arrependeu e está confiando e está na presença do Senhor, está forte. Amém? Está forte espiritualmente. É o que a Bíblia disse aqui, ó. Israel não está por quê? Porque não se arrependeu, porque não voltou, não confiou no Senhor, e a nossa força está nisso. Aí. Então não adianta a gente acusar um, acusar outro, explicar, querer fazer coisas. Se nós estivermos fracos, é porque não estamos de acordo com o ensinamento da palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Deus. Eu fico sempre com a palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, irmão, aposte na palavra de Deus. Invista na palavra de Deus. Mas aquele irmão está forte, que como eu falei, ele se preparou, aí hoje se formou, aí para ele é mole, ele é advogado, ele é médico, para ele é mole, para essa pessoa é mole. E o preço que ela pagou, porque ela confiou. É a mesma coisa, é vida cristã. O irmão está firmado, o irmão, aí tem pessoa que às vezes acha que a nossa família está tudo bem, não, todo mundo tem uma luta, tem uma dificuldade, irmão, não vai ter jeito, ninguém vai passar por essa terra sem luta. O problema é que os que não confiam, que os que não se arrependem dos seus pecados, que não andam no caminho do Senhor, ficam fracos, sem força. É o que está escrito aqui, é o que o Espírito me levou a entender. Amém. É o que a palavra de Deus está dizendo. Estaria a força, estaria a vossa força, falando para Israel, estaria a vossa força, ou seja, vocês estariam vitoriosos, vocês estariam vencendo os adversários, vocês estariam vencendo os inimigos à volta, vocês estariam, porque, irmão, até hoje, como eu falei no começo, tem dificuldade lá em Israel por causa dos desvios que Israel fez. Não obedeceu na íntegra. Por que tem Ismael? Por que tem Islã? Porque Abraão aceitou a conversa fiada de Sara. Uma menina, eu queria tanto ter um filho, aí eu não tenho. Não tem, cara. Espera em Deus, não confiou em Deus, não esperou em Deus. Sara não esperou em Deus. O anjo falou que ela que teria e ela não confiou. Rumou uma luta que está até hoje apurrinhando. É só observar as escrituras. Naqueles que não confiaram, o problema que arrumaram. Foi ou não foi? O Ismael está brigando até hoje aí, falando que ele que é o herdeiro, que ele que é o da promessa.
querendo matar os cristãos, torcendo a verdade, falando que ele que ia ser provado lá no monte, no Monte Sião lá com Abraão. Por quê? Porque Sara queria ser mãe de qualquer jeito. Queria ser mãe de qualquer jeito, pegou uma serva para deitar com o marido dela. Olha só o que Satanás faz. Botou a serva para deitar com o marido dela para ter um filho, porque ela queria um filho através da serva. Que diferença de Ana que chorou aos pés do Senhor, que ia para Silo e se derramava aos pés do Senhor. Chegava lá, só sabia chorar, só queria ficar aos pés do Senhor. Por quê? Como cantamos aqui o hino, a nossa esperança está no Senhor. E os que confiam no Senhor, irmãos, permanecerão para sempre. São como o salmista diz, são como os montes de Sião. Permanece para sempre. Ou seja, nós vamos permanecer por toda a eternidade. Isso é promessa de Deus, os que confiam no Senhor. Vai acabar o nosso tempo aqui e nós vamos continuar lá no céu. Por quê? Porque confiamos no Senhor, porque esperamos no Senhor. É isso que ele diz. Mas Israel não confiou, aí não tem força. Aí pessoal, se você tivesse feito isso, você teria força para quando a luta vier, você resistir, para quando o vento soprar, você ficar de pé. Aí entra na parábola de Jesus, né? É uma casa edificada sobre a rocha, os que confiam no Senhor. Ou por quê? Porque tem força. Se tivesse confiado, teria força. Aí o que o Isaías está falando para eles? O culpado é você, meu filho. Você está fraco porque não voltou, porque não confiou em Deus, porque não esperou em Deus, aí agora não tem força para andar, não tem força para caminhar, não tem força para fazer o que tem que ser feito. Por quê? O adversário está aí à porta querendo te massacrar. Por quê? Porque não confiou no Senhor. Cadê a força? A força não está em nós, irmão, não tem jeito. A força espiritual não está em nós, não está no nosso braço, não está no nosso conhecimento, no nosso intelecto, no nosso achismo, na nossa improviso, na nossa inteligência. Não, a força está em confiar em Deus. Confiar em Deus não é sentado e ficar esperando. Confiar em Deus é ir dando um passo de cada vez, é seguindo a Jesus. Aquele que quiser vir após mim, toma a tua cruz, não abandona não. Vou levar a minha cruz. Amém? Amém. E Deus vai me dar a vitória. Isso é o que acontece com quem confia no Senhor. A palavra de Deus é muito clara, irmãos. Eu fico achando a Bíblia toda repetitiva, de Gênesis, Apocalipse, porque todo lugar está falando disso, de salvação, de força, de que Deus, que confiar em Deus. Está usando outras palavras aqui, mas dizendo as outras coisas que diz na Bíblia toda, que é preciso negar a si mesmo, que é preciso, o que quer dizer aqui, vou traduzir isso aí, se você tivesse negado a si mesmo, tivesse deixado de andar no seu próprio caminho, no seu próprio entendimento, agora teria força. Mas você não deixou. Não, eu acho que é assim. Eu acho que o pastor está. Se o pastor estivesse falando dele, mas as escrituras estão aqui e estão também na sua mão. Se falei alguma coisa aqui que não está aqui, não se encaixa aqui, os irmãos podem depois vir me chamar, né, no particular, e falar, porque se eu já falei para os irmãos, se eu errar, se eu pregar uma heresia, com certeza eu vou de púlpito corrigir, pedir perdão a Deus e corrigir, antes que alguém se perca por causa da heresia ensinada. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós possamos confiar em Deus, que possamos aguardar no Senhor, que possamos nos fortalecermos no Senhor. Não tem outro lugar para se fortalecer. Às vezes eu fico vendo a pessoa assim, não vou para a igreja não, que eu estou cansado, que eu estou desanimado. Pois é, na igreja que é lugar de se animar.
Eu estou cansado, pois é no Senhor que tenho que buscar força. Não, mas eu busco força em casa, meu irmão. O Senhor está no corpo, uma pessoa sozinha não é igreja. É membro do corpo que talvez está precisando do outro, da outra mão para matar um mosquito aqui, ó, que está um invasor que está mordendo lá de cá. Já viu? Uma pessoa sem mão, como é que ela vai se coçar? Aí, não, vai ficar em casa, porque está doente, vem buscar a cura. Está cansado, vem buscar a força. Está desanimado, venha se animar no Senhor. Porque o desânimo segundo a Bíblia, é um dardo inflamado do Satanás. Você vai, não, Satanás comigo não, comigo não. Pois Satanás pegou Pedro não estava nem vendo. E Jesus falou para reda, Satanás. Porque não era Pedro, era Satanás usando Pedro. E como eu disse, não estava falando nenhum absurdo, estava até falando uma coisa boa. Não, o senhor pode deixar comigo, que já viu aqueles irmãozinhos, mas não, eu não faço, eu deixa comigo. Aí quando vai ver, cadê, irmão? Negou. Quando vai ver, cadê? Não, vamos não sei o que. Aí eu fico só olhando, daqui a pouquinho, vamos ver. Ó. Não era o Satanás, mas se eu falasse para o irmão que era o Satanás, ele quer ir embora da igreja. Aí Pedro falou, mas para onde nós iremos? Tem um monte de igreja aí, um monte. Tem igreja séria? Tem. São todas? Não. Igual o cara contando a piada. Tem gente vegano maneiro e legal contando a piada? Tem. Conhece algum? Não. Não conhece não. Mas igreja certamente que tem muitas sérias. Agora, eu vou te falar uma coisa, 90%, se não for mais, não é sério. Tem umas infiltrações. Meia verdade, irmão, é difícil de se combater. Porque tem uma parte que é verdade, sabe? Aí entra uma parte que não é, aí como é que vai combater? Amém? Então que Deus nos abençoe a todos, que nós possamos estarmos firmes no Senhor. Se tivermos saído, que nós possamos voltar. Se nós tivermos saído da palavra, que nós possamos voltar para a palavra, arrependido, pedir perdão a Deus e continuar caminhando. Aí o Senhor falou assim, ó, se tivesse voltado, estaria forte. Amém? Então, a força do Senhor, né? A alegria do Senhor é a nossa força, olha só. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar em pé.